noite, irmãos. Graças a Deus por nós estarmos juntos na casa do Senhor nessa noite para adorar, bendizer o nome do nosso Deus. Deus abençoe os irmãos que estão aqui presentes. Louvado seja Deus, né? Fizeram esse esforço, vencer a chuva para estar aqui na casa do nosso Deus. Louvado seja Ele por isso, não é? Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que dirija o nosso culto, que aceite a nossa adoração, que receba o nosso culto como um cheiro suave, como algo agradável em sua presença. Nossa irmã Edneila vai nos elevar a Deus em oração. Pai amado, Deus de amor, quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade nessa noite concedida a cada um de nós, ó Pai, de podermos estar aqui, ó Pai, tão somente para louvar e agradecer o teu santo nome. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Pai, de poder cultuar o teu santo nome, ó Deus, pelo acesso que temos à tua palavra, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela condição que o Senhor nos dá de interpretar, de entender a tua palavra. Amém. Neste momento, ó Pai, para te agradecer por cada irmão que se faz presente nessa noite. Sabemos que foi do teu querer que cada um de nós aqui estivesse, Pai querido, por isso nós te agradecemos pela condição de saúde, ó Pai, que o Senhor nos dá para podermos estarmos aqui juntos, ó Pai. Ainda te peço por aqueles que estão em casa, muitas vezes desejosos de estar aqui na tua presença, Senhor, mas se encontram impossibilitados de estar aqui neste momento, ó Deus. O Senhor pode estar restaurando a saúde dos mesmos, confortando os corações, conforme o teu querido. Pai, venha nos abençoar em mais um culto, ó Deus querido, que todo louvor, que toda adoração, Senhor, chegue na tua presença como um cheiro suave, Pai. Amém. Obrigado por essa oportunidade nessa noite, fique conosco, que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pedir que os irmãos se coloquem em pé, 135 do nosso cantor cristão. Vamos adorar a Deus com muita alegria, com este belíssimo hino. Louvado seja Deus, ainda o cântico toma o meu coração. Senhor, te honrar.
graças a Deus, os irmãos podem se sentar. Nós vamos ter o nosso primeiro momento de oração. Vamos interceder a Deus, cabeças curvadas, olhos fechados, pensamento totalmente voltado para Deus. É importante, nós já fizemos, sempre agradecer a Deus, então vamos mais uma vez louvar ao Senhor por tudo, todas as bênçãos, o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus por isso. Agradeça a Deus pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo à noite, se Deus permitir, nós participaremos da ceia. Não porque nós sejamos perfeitos, mas é por causa do sangue de Cristo que nos alcançou. Agradeça a Deus pelo sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus, pela graça dele que se revelou salvadora em nossas vidas. Agradeça a Deus por essa igreja. Peça a Deus pelo culto administrativo no próximo domingo pela manhã. Que Deus, em sua infinita graça, Ele conduza todas as necessidades da igreja e supra tudo aquilo que ela necessite para a glória exclusiva do Senhor. Que Deus nos desperte para maior comprometimento, maior envolvimento na casa de Deus e nas coisas do Senhor. Vamos clamar a Deus que Ele retire aquilo que nos tem impedido, porventura, alguma tristeza, alguma falta. Que Deus tenha misericórdia. Vamos clamar ao Senhor que Ele nos dê condições, forças para fugirmos do pecado. O Senhor, quando nos ensinou a orar, Ele disse que nós deveríamos orar: livra-nos do mal. Senhor, nos livre do mal, tenha misericórdia. Se há o que necessita ser confessado, vamos confessar ao Senhor. Até aquilo que nós não nos lembramos, não apenas confessar, mas pedir a Deus que não venhamos a praticar. Deus, tem misericórdia, Senhor, não nos deixe sermos falhos para contigo. Agora nós vamos interceder, irmãos. Vamos interceder em favor das famílias enlutadas. A irmã Filis perdeu um parente. Vamos orar em favor da família da irmã Filis. Orar também em favor da família de Rayane, da nossa irmã Rayane. O avô dela faleceu. Pedir da parte de Deus o conforto sobre aquela família. Nós vamos interceder em favor dos enfermos e necessitados. Então, de maneira geral, nós temos irmãos que estão com síndrome gripal, então vamos pedir a Deus em favor dos nossos irmãos. Outros que foram acometidos de Covid, então vamos clamar a Deus também. Nós vamos orar ao Senhor em favor da nossa irmã Eusa. Peça a Deus pela vida da irmã Eusa, que Deus restaure as forças dela, que Deus restabeleça a saúde da família, saúde mental, que Deus tenha misericórdia. Ora em favor do irmão Gilmar. A irmã Filis também passou mensagem dizendo que o irmão Zezinho, conhecido dos irmãos, né, os irmãos que já estão na igreja há mais de 10 anos, se lembram do irmão Zezinho, ele não está bem, segue internado, oxigenação baixa. Oremos por ele, que Deus tenha misericórdia. Vamos interceder, irmãos, em favor do tratamento de saúde dos nossos demais irmãos. Ora em favor de Joana, da nossa irmã Joana. Que Deus oriente no tratamento. Será, sem dúvida, as sessões vão ser mais fortes, né? A quimioterapia vai ser mais forte, o médico já avisou. Ainda não se sabe se haverá necessidade de cirurgia, mas está nas mãos santas do nosso Deus. Que Ele continue orientando tudo conforme a vontade dEle.
Ora em favor da nossa irmã Nida, da irmã Lúcia, da irmã Minelvina, da irmã Rosália. Ora em favor do pastor Flaudísio. Ora em favor da nossa irmã Maria Martiniana, da irmã Marcelina, irmão Joaquim Marques, irmão Divar. Ora em favor da irmã Duzinha, da irmã Odete, da irmã Edith, da irmã Zira, da irmã Geralda. Ora em favor da nossa irmã Rosa, do irmão Mauro, da irmã Dinalva. Peço que os irmãos continuem nos ajudando em oração em favor da Esther. Também agradecer a Deus e continuarmos orando em favor de Rebeca. Orar em favor das nossas irmãs grávidas, gestantes, que Deus abençoe. Ora em favor da Teca, que Deus proteja, guarde. Ora em favor da nossa irmã Janilde, da nossa irmã Natália, da irmã Melissa. Na próxima terça-feira, permitindo o Senhor, nós louvaremos ao nosso Deus, teremos o chá de fraldas, em favor da bebezinho da nossa irmã Melissa e do nosso irmão Hernani. Próxima terça-feira. Oremos também em favor de Sandra. A gravidez dela tem algumas dificuldades, ela está na casa da mãe, está bem, mas sempre aqueles desconfortos estão muito fortes. Então, oremos em favor de Sandra. Se porventura eu esqueci de avisar mais algum irmão, sem dúvida os irmãos estão lembrando, estão apresentando diante do Senhor. A irmã Sônia pediu oração em favor do genro dela. Vamos orar em favor do genro da nossa irmã Sônia. Vou pedir a Soninha que nos eleve a Deus em oração, presente esses pedidos ao Senhor. Grande Deus, o Pai que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai, pelo privilégio de estarmos juntos. Te louvamos, a Deus, porque em tudo nós sentimos cuidado do Senhor, a Deus, nas nossas vidas. Te louvamos por cada um que está presente. A Deus, pedimos para aqueles, a Deus, que não podem estar aqui, que o Senhor Deus esteja indo, a Deus, ao encontro de cada um, a Deus amado, e que cada um possa sentir, a Deus, a presença do Senhor em suas vidas. A Deus, colocamos
Sou forasteiro aqui. Nós vamos adorar o Senhor com esse hino. É o hino 207 do cantor cristão. Forasteiro ali é o nome do filho de Moisés. Ele teve um filho e colocou o nome de Gerson. Significa forasteiro ali. Graças a Deus, nós teremos nosso momento missionário com a irmã Camille. Enquanto Camille se aproxima, só lembrar o que está em Êxodo 13:17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que por mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. É interessante como Deus poupou o povo naquele momento de presenciar a guerra naquele primeiro momento. Depois eles verão muitas coisas. Mas nós estamos peregrinando neste mundo, como nós cantamos, irmãos, e temos, sim, muitas lutas, né, muitas adversidades, mas como diz o hino do cantor cristão, nós temos a alegria plena, né? Oh, não consintas tristeza dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, serve-o sem hesitação. Então, vamos avançando, né, para a glória do Senhor Jesus. Essas adversidades, elas surgem mesmo, mas o crente prossegue, porque nós marchamos em direção à nossa bendita cidade, à nossa herança e ao nosso Deus eterno. E enquanto fazemos isso, irmãos, a igreja ela é militante e, militando, ela adora o Senhor com a sua vida, com seus cânticos, e ela apresenta a obra missionária. Então, a irmã Camille vai falar de missões, que é o desafio nosso constante. Boa noite, irmãos. Bem, confesso que para eu estar aqui à frente e falar é um desafio para mim, irmãos. Mas confio que Deus estará me usando neste momento. Bem, nas quartas e sextas-feiras nós ficamos responsáveis de estar passando pedidos de oração para os irmãos. Só que antes de passar os pedidos e orar, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre a importância de orar por missões. Bem, se você abrir o site de Missões Mundiais, vai estar lá a visão dessa campanha, que é mobilizar a igreja para conectar pessoas a Jesus, transformar comunidades e impactar as nações com o evangelho. E, lendo isso, eu fiquei pensando como eu poderia desafiar uma igreja a se mobilizar, a se envolver nessa campanha. E eu pensei, não tenho condição nenhuma. Até
né, para falar. Como eu já disse, eu tenho dificuldade. Se for para fazer um jogral aqui na frente, para mim já é bem dificultoso, ainda mais desafiar os irmãos. Mas, estudando um pouco mais sobre missões e vendo tudo que os irmãos têm feito para levar a palavra de Deus e tudo que Deus tem realizado através desses irmãos, eu me senti desafiada. E nessa semana, o que me desafiou foi a questão da oração, um dos pilares de missões. Muitas vezes a gente pensa que missões é só ofertar, é esperar o dia especial e trazer a sua oferta. Ou então, missões é para quem pode ir para outro país, para quem pode estar tendo essa disposição de falar em outros lugares. Mas nós nos esquecemos que missões também é orar. Eu faço missões quando eu oro. Mas será que nós temos verdadeiramente orado por missões? Será que quando a gente vem aqui e assiste os vídeos que são passados para nós, de todas as dificuldades que os missionários passam, será que a gente tem realmente pegado essa causa para poder estar orando? Porque realmente olhar para aqueles vídeos e ver todas as dificuldades realmente faz com que a gente se compadeça disso. Mas para verdadeiramente estarmos vivendo a compaixão, como o tema diz, devemos estar abraçando essa causa de estar orando. Muitas vezes a gente olha, se compadece, mas sai da igreja e não faz questão nem sequer de lembrar, tentar anotar ou lembrar o que foi dito, o que foi pedido para orar. Mas que possamos estar tendo esse compromisso de estar realmente se importando com os pedidos que são feitos. Porque muitos missionários, simplesmente para mandar um vídeo para a igreja mostrando a situação, pedindo oração, muitas vezes é tão difícil, tanto que os irmãos já assistem os vídeos e veem que muitos não podem mostrar seu rosto, não podem falar seu nome, porque correm perigo, né? E eles mesmo assim, têm esse esforço de estar enviando para nós esses pedidos. Então, que possamos realmente dar valor a isso, estar orando por missões. Mateus 21, 22 diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, que possamos orar com fé, de que através da nossa contribuição, da nossa mobilização, da nossa oração, que Deus vai estar salvando muitas vidas. Então, irmãos, eu vou estar deixando aqui 3 pedidos de oração que foram enviados pela junta. Vou pedir a Hernani que esteja orando para que os missionários tenham a oportunidade de demonstrar e viver a compaixão de Jesus nos campos, ajudando e amando ao próximo. Vou pedir Solange que ore pelo envolvimento das igrejas com a campanha, a fim de que vivam a compaixão na prática. E vou estar pedindo também a Mary que esteja agradecendo uma oração de gratidão pelo projeto musical com pré-adolescentes no Paraguai. É uma ação que ajuda no desenvolvimento dos menores e faz com que as famílias se aproximem da igreja. Então, vamos estar orando com esses 3 irmãos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, queremos nesse momento, Pai, presença, uma mais especial para as missões de Deus, uma mais especial para cada servo teu que está nesse momento no campo, levando a tua palavra, pregando o teu amor. Deus, que o Senhor fortaleça cada um ali, ó Deus, o Senhor conhece as dificuldades que cada um enfrenta, Deus, que o Senhor console, Deus vai de encontro, Pai, que eles possam, Deus, transmitir esse amor maravilhoso, que é o teu amor por nós, Deus, transmitir, Pai, principalmente através, Pai, do amor ao próximo, Pai, assim como o Senhor Jesus ensinou, Deus, sempre cristãos, amando o nosso próximo, Pai, servindo, Pai, de todas as maneiras, Pai, que o Senhor nos use, Pai, para que eles possam também louvar e agradecer o
Amém. Nós vamos estar falando o tema e a divisa, e eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Primeiro vamos estar falando o tema. Viva a compaixão. De novo? Viva a compaixão. Amém. Que possamos verdadeiramente viver a compaixão. Agora, a divisa. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Amém. Neste momento eu convido a equipe de louvor e eles vão estar cantando o cântico mensageiro. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento, a paz vem soprar, sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ainda adorar o Senhor com um cântico, adorá-lo. Os irmãos podem se sentar. Adorá-lo eu vou, ó Deus de Israel, majestoso tu és, na terra e no céu, eu prostrado
Deus de Israel, majestoso tu és, na terra e no céu, eu prostrado estarei, prostrado nos teus pés, em teus átrios, Senhor, eu te exaltarei. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Graças a Deus, os irmãos poderão permanecer aqui à frente e nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir que os irmãos curvem as suas cabeças. Nós vamos agradecer a Deus por cada irmão aqui presente, orar em favor daqueles que acompanham. Sempre temos irmãos que acompanham os cultos online. Pedir a Deus que visite cada família. Se porventura alguém está acompanhando e ainda não tem a graça de Jesus, não conheceu da graça salvadora de Cristo, então vamos clamar a Deus por salvação. Vamos clamar a Deus em favor da expansão do Evangelho. Irmãos, a nossa responsabilidade como igreja é tão grande, é tão extensa. Ele nos colocou numa cidade, nós somos responsáveis, nós somos os atalaias de Deus nessa cidade para anunciar. É um dever nosso anunciar às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos idosos, aqueles de maior poder aquisitivo, os empresários da cidade, os governantes. É nosso dever. Nós somos devedores. O apóstolo Paulo diz assim: nós somos devedores diante de Cristo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Então vamos clamar a Deus que possamos cumprir o nosso ministério. O apóstolo Paulo ele nos orienta a cumprir, fala com Timóteo, cumprirmos o nosso ministério. Nós temos um dever dado por Deus. Então ele diz assim: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Deve ser um clamor nosso: Senhor, tem misericórdia, que a tua igreja, que nós possamos cumprir o nosso propósito. Ora em favor da ação evangelística da igreja, nossas congregações, pontos de pregação. Se nós temos grande responsabilidade na sede, também temos em todo o município e nas cidades que nós estamos representados. A igreja evangeliza e faz missões. Então, ora em favor de Vargem Grande. Nós temos clamado a Deus por um obreiro para Vargem Grande, assumir o trabalho ali. Então, clame a Deus que Ele envie o obreiro ou levante em nosso meio. Que Deus levante em nosso meio, irmãos, um obreiro, um missionário. Vamos clamar a Deus, né, nos nossos jovens, os nossos adultos, talvez alguém que está naquele período onde aposenta ou está para aposentar e ele quer dizer assim: não, agora eu quero dedicar mais a minha vida ao Senhor. Deus tem levantado muitas pessoas nessa condição que dizem assim: não, eu já não dependo tanto de recursos, meus filhos já estão mais amadurecidos, agora eu posso me dedicar mais na obra do Senhor. Então vamos clamar a Deus para que Ele faça isso em nosso meio, orar em favor dos mais jovens também. Senhor, eu estou me preparando na minha universidade, na minha faculdade, naquele cargo, naquela função que o Senhor tem me permitido, mas eu quero dedicar, eu quero doar ao Senhor um tempo meu. Eu quero doar ao Senhor 6 meses, 1 ano da minha vida antes de assumir outro compromisso qualquer. Vamos clamar a Deus, irmãos, que Deus levante pessoas comprometidas com a obra dEle para que vidas sejam alcançadas. Ore em favor do pastor Claudinaldo lá em Montezuma. Ore pela nossa construção ali. Aquele problema que nós temos com aquela água, que Deus dê sabedoria para ser resolvido, entendimento. Hoje o pastor me mandou um videozinho, muita água correndo lá. Deus sabe de tudo. Montezuma é um caso assim, bem é diferente de muita coisa que nós já vimos, irmãos.
não é de agora, nós já estamos ali há alguns anos. Antes disso, algumas igrejas já tentaram iniciar o trabalho em Montezuma. Nós não temos assim, eu não sou um bom narrador de história, e eu acho que talvez o pastor Claudinaldo um dia vir e contar tudo quanto tem acontecido, mas é a graça de Deus, mesmo em meio à adversidade, para a glória de Jesus Cristo, a obra do Senhor tem sido feita, o nome do Senhor tem sido anunciado, e nós cremos conforme a vontade dele, todos esses empecilhos, essas barreiras serão retiradas, para que nós possamos ter um templo ali, porque a igreja já está ali representada. A igreja do Senhor Jesus já está representada em Montezuma, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Jesus Cristo. Ora em favor do nosso irmão Joaquim Alves. Ora em favor do irmão Aníbal. Os demais evangelistas que fazem a obra do Senhor de forma voluntária. Ore em favor dos departamentos. Amanhã os nossos jovens retornam às suas atividades. Clame a Deus pelos jovens, pela liderança dos jovens. Em nome de Jesus Cristo, vamos suplicar a Deus pelos frutos. Senhor, no final deste ano, nós teremos muitos frutos no meio dos nossos jovens. Nós teremos mais pessoas consagradas a Ti. Nós teremos mais vidas edificadas. Nós teremos jovens salvos para a glória de Jesus Cristo. Vamos clamar a Deus, irmãos. E a fé é assim, a fé é o firme fundamento. É aquilo que não se vê, mas que se crê plenamente que Deus fará, conforme a vontade dEle. Então, ore em favor dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, para que esta obra ela siga avante. Nosso irmão Gerson vai apresentar esses pedidos ao Senhor.
Para o cântico, irmãos, vem esta hora da adoração. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem em pé, depois nós faremos a leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Esta é a hora da adoração. Vem para Jesus teu coração. Vem assim como estás, vem se entregar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem para Jesus teu coração. Vem assim como estás, vem se entregar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Falta um pedaço aí. Não vamos terminar assim, sem não tem que terminar terminando, né? Agora ficou difícil, que agora perdeu a entrada, né? Mas de uma próxima vez a gente termina direito, né? Vamos ficar devendo aí o finalzinho. Irmãos, eu vou convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Leremos do verso 13 ao verso de número 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Essa a proposta desse trecho é trazer conforto, é uma palavra de conforto para os crentes de Tessalônica e para nós também, não é? Uma palavra de conforto. 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 17. O caráter dos seguidores de Cristo é a segunda mensagem. Iniciamos semana passada. Hoje nós queremos, então, aí encerrar o verso 13. Nós ficamos no verso de número 13, né? Estamos no verso 13, vamos ler até o verso 17, mas é provável nós ficarmos no verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o Pai, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação,
e boa esperança pela graça console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que Deus abençoe a leitura desse texto em nossos corações. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos por tudo que aconteceu até aqui, os irmãos envolvidos no culto, os irmãos que estão presentes, os irmãos que participam dos cânticos, o momento missionário, os irmãos que tocam. Te agradecemos o esforço que cada um tem feito para que possamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor me ensine, Senhor, a ser um servo melhor, a conhecer mais de Ti, a fugir daquilo que te desagrada, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito, nos desperte como Tua igreja, Senhor, e nos faça crescer no conhecimento do Senhor. Alimenta-nos, meu Deus, através da Tua palavra. Eu oro ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem, o caráter dos seguidores do Senhor Jesus. O assunto geral, e ficou muito claro aí, não é? Nessa divisão, o assunto do apóstolo Paulo é trazer uma mensagem de consolo. Ele diz aí, não é? Eu console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, o assunto ele já deixa muito claro. E ele vai fazer este consolo a partir de algumas coisas. A primeira delas é lembrar para aqueles crentes que eles não precisavam ficar agitados, perturbados com a situação pelas quais eles estavam passando, achando, não é, que porventura Cristo tivesse vindo, ou então que as Escrituras não estivessem se cumprindo e eles estavam em sofrimento. Então ele diz, não fiquem assim, não precisa, não há necessidade de que vocês fiquem desta forma. O dia do Senhor ainda não veio. O dia do Senhor ainda não veio. E ele então fala sobre o dia do Senhor. E eu tenho repetido muito isso, irmãos. E o propósito é esse mesmo que os irmãos podem imaginar. É para que fique gravado em nossa mente. O dia do Senhor só acontecerá, mas primeiro, não é? Ali acontecerá, melhor, não é? Mas primeiro haverá o arrebatamento da igreja, haverá, não é, a manifestação do anticristo, haverá uma apostasia. Pastor, e tudo que a gente já tem visto é só o prenúncio. É só o prenúncio de tudo ainda que está por acontecer. Mas seja firme, permaneça firme. A terceira coisa importante, não é? Ele quer trazer conforto, ele faz um contraste. Qual é o contraste que ele faz? Ele mostra, irmãos, o que vai acontecer com o anticristo e com os seus seguidores. Quando Cristo se manifestar, ele diz assim, tomando vingança contra aqueles que não creem, que não obedecem à palavra, que não seguem ao evangelho. Então é assim que Cristo vem, ele vai tomar vingança. E aqui nós encontramos, né, ele faz esse contraste agora. Entretanto, ele vai fazer esse contraste, não é, com os salvos. E a quarta coisa, não é, que na verdade eu já falei desde o início, é o conforto. O crente deve sentir-se confortado. O fato de saber, talvez nós temos dois tipos de pessoas, né? Tem aqueles que querem logo saber para poder resolver o que está acontecendo e tem outros que preferem não saber. Olha, eu prefiro nem saber, deixa as coisas aí acontecer, ficar com a ideia de que está sem ter um conhecimento. Mas, na verdade, nosso Deus, irmãos, ele para conosco, ele procede da seguinte forma, eu vou contar para você o que eu vou fazer, porque eu sou seu amigo. Maravilhoso, né? Como aconteceu com Abraão. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede. Então, o que ele quer de nós quando ele vai contar para nós o que ele vai fazer? Quando ele conta para nós, ele quer que nós, a exemplo de Abraão, amigo de Deus, possamos interceder. Senhor, se é assim, a interceder por quem? Pelos nossos familiares. Lembra que Abraão intercedeu? Ó Senhor, se tiver 50 ali, o Senhor vai destruir. Se tiver 45, 40, 30, 35, o Senhor vai destruir. Se tiver 5 pessoas, o Senhor vai destruir. É intercessão em favor dos familiares, anúncio, não é? Anúncio, proclamação. Então Deus nos alerta para que nós possamos interceder
e apresentar a graça dele àqueles que ainda não o alcançaram. Então, Deus fala conosco, irmãos. Não é para que a pessoa fique tão alarmado diante do que está acontecendo e então ele perde a sua força. Não, não é. Esse não é o propósito de Deus. Ele quer nos alertar. Olha, já estou te alertando para que quando acontecer, você não perca a esperança como os demais. Os demais não têm esperança. Ele quer dizer, vocês têm esperança. Mantenham essa esperança firme. Esse texto, então, é um texto de conforto, irmãos. É consolo, é consolador saber isso, não é? É consolador saber isso da parte de Deus. E quais são o contraste que Deus vai fazer? Eu já falei, não é? Eles serão julgados, mas vocês foram escolhidos desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Vocês foram escolhidos. Isso demonstra um propósito de Deus que em tudo que fez, o propósito dele já estava estabelecido, de resgatar a mim e a você por intermédio do Filho dele. Isso também ensina para nós que não vai falhar. Não tem como falhar. Será que as coisas vão dar errado, Deus? Será que não tem como? Porque ele já estabeleceu isso desde a eternidade passada, desde os tempos eternos. Ele já estabeleceu isso. Ele já disse, não é? Decretou o que aconteceria. E então ele já falou que nós somos chamados desde a fundação. Para quê? Para nos salvar, para nos santificar, para receber glória. O verso 14 vai falar sobre isso. Vida eterna, consolo, esperança, não é? Nós fomos resgatados pelo Senhor. Pois bem, é importante aqui eu avançar, só o verso 13, como eu falei, não é? Ele usa aí as ações de graça. Entretanto, o contraste, um mundo perverso, um homem que diz que é o próprio Deus e tudo que acontece com ele. Aí ele diz, entretanto, do outro lado está tendo um povo sofredor, um povo perseguido. E ele diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados. Você percebe? O contraste fica muito claro. A história que está sendo narrada, irmãos, é da perspectiva de um povo perseguido, de um povo que passa por adversidade, que passa por luta. Oh Deus, por que a gente está assim? Está sendo quase aquele choque, não é? Eu quero ir para uma igreja onde eu serei abençoado. Se alguém, porventura, imagine que tem sofrimento, então eu prefiro não ir para aquele local ali. E Deus faz o contrário para nós. Você está pensando que é a glória deste mundo? A glória deste mundo é passageira. Ele diz, dá graças, dá glórias a Deus por vocês, irmãos. Mas que irmãos são esses? Um grupo de crentes que está se sentindo debilitado, até fraco na fé, perseguido, e ele diz, eu dou graças a Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. O contraste aí fica muito claro, ações de graças, não por aquele ou pelo mundo, ou pela glória do mundo, mas por aqueles que servem ao Senhor. Devemos dar graças a Deus por esses fracos, não é? Por esses que estão debilitados, mas foram resgatados pelo sangue de Cristo. Você pode encontrar um crente, irmão, passando por luta, passando por prova, você fala assim, meu Deus, como é que pode aquela irmã estar passando por isso? Aí você faz assim, dá graças a Deus por ela, dê graças a Deus por ele, foi do agrado de Deus, e Deus está sendo glorificado através da vida deste irmão, daquela irmã, através da vida do seu sofrimento, não é? Da vida sua, seu sofrimento, através da vida do sofrimento daqueles que amam ao Senhor. Ele dá graças, né? São glorificados, Deus é glorificado através da vida, através do povo obediente. Quais são as características? Então, nós vemos uma expressão que ele utiliza, irmãos amados pelo Senhor. Somos irmãos e nós somos amados, né? Eu já falei bastante a respeito disso, então não vou envolver o mesmo tempo que nós utilizamos na semana passada. Já falei também, Deus nos escolheu, nós somos irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação.
é um plano perfeito, é um plano imutável, é um plano, já foi tudo muito bem feito por Deus, não tem como errar. Não é um engenheiro que projetou algo e depois deu errado. Não, irmãos. É o plano perfeito de Deus, estabelecido desde uma eternidade passada, que vai se concretizar. Eu dou graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Vocês são amados pelo Senhor. Mas alguém que é amado pelo Senhor sofre? É claro, irmãos. Se você for ler capítulo 12, se não sou traído pela memória de João, e você observa a família, não é, de Lázaro, diz o texto lá, o Senhor amava aquela família. E é exatamente naquela família que acontece aquele sofrimento. Deus tem algo especial para o povo dele e ele se agrada em fazer isso. E este povo, ele é amado. É maravilhoso isso. Eu não sei nem expressar toda a glória, todo o significado dessas expressões. Ser amado pelo Senhor. Não quer dizer que nós não passamos por lutas, por provação. Ele diz assim: irmãos, eu dou graças a Deus por vocês. Vocês são amados. Você está se sentindo assim? Você está se sentindo abatido pelo que o Império Romano tem feito, pelo que os judeus têm feito? Vocês são amados pelo Senhor. E esse amor não é de agora, não. É um amor antes da fundação, antes da criação de tudo que existe. Deus já amou vocês, não é? Desde a fundação, desde a fundação, não é? Desde antes da criação de tudo quanto existe. Muito bem. Aí ele fala algo importante, que é a respeito do fruto. Desde o princípio, amados pelo Senhor, que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, ele vai utilizar aí algumas coisas, não é? E esses frutos que aparecem aí, já citei na semana passada, só relembrando, fruto do Espírito, Gálatas 5, de 22 a 24, em Filipenses 1, de 19 a 11, os frutos da justiça, em Hebreus capítulo 13, verso 15, os frutos do louvor, e Romanos 1, de 13 a 16, conduzir outras pessoas a Cristo, não é? Fomos chamados, para que nós somos chamados? Para produzir frutos. E aqui então nós falamos a respeito desses frutos que o Senhor quer que nós possamos produzir. Para que eu fui chamado? Eu fui chamado por Deus para produzir frutos. Na quarta-feira passada nós falamos sobre uma teologia que diz que Deus, ele se curva a tudo que o homem é que está no centro. Mas na verdade, irmãos, Deus é completo em si. Ele não precisa de nós, ele não precisa de nada. Ele não estava se sentindo sozinho na eternidade. Falou, estou sozinho, estou sem graça, eu vou criar os homens. Não, Deus é pleno, perfeito, irmãos. Isso é uma ideia extremamente frágil, né? Sem sustentabilidade. Se Deus fosse esse ser que se sentisse só, ele não seria Deus. É necessário que ele seja totalmente poderoso, é necessário que ele seja completo em si, que ele seja imutável, que ele seja soberano. Só assim, de fato, ele é Deus. Se ele for menos do que isso, eu e você poderíamos dizer assim, ele não serve para ser meu Deus, porque ele não possui as características de Deus. Ele precisa ser quem ele é, todo poderoso, completo em si. E isso ressalta não o meu pecado, a glória desse Deus. Ele, sendo perfeito, ele me ama. Ele derrama a sua graça ao ponto do seu próprio filho morrer em meu favor, não é? Então isso é gracioso. Muito bem. Ele nos escolheu para a santificação. Já falamos sobre a santificação, ela é posicional, ela é progressiva e ela será definitiva. Mas é um esforço constante do crente, não se esqueça disso. O crente ele deve esforçar-se a cada instante para viver uma vida de santidade, sem a qual, diz Hebreus no capítulo 12, né, o verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então alguém pensa assim, não, mas eu vou para o céu, eu só não vou ver Deus. Não é isso que o texto está dizendo, não.
ele está dizendo que todos que vão para o céu verão a Deus. Se alguém não ver Deus, é por quê? Porque ele nunca foi salvo. Ele não verá Deus, não é? E isso se manifesta ou é demonstrado através de uma vida de santidade. Nós somos pecadores? Somos ou não? Somos. Extremamente pecadores, mas ele nos separou para si. E durante todo o tempo nós vamos percebendo, né, um Deus que é soberano e um homem que é responsável. As qualidades de Deus vão sendo ressaltadas e o dever do homem é um esforço meu. Eu fui separado por Deus, mas eu me esforço a cada dia. Isso é distintivo. Mostra que eu pertenço ao Senhor. Eu estou buscando da parte do Senhor uma vida de santidade. É fácil? É fácil? De jeito nenhum. Mas é o que Deus quer? Sem sombra de dúvida. Deus quer isso de cada um de nós. Ele quer que nós possamos levar uma vida santa, porque Ele é santo. E o Filho dele disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A luz é dele, a glória é dele, mas através da nossa vida, nós refletimos essa glória de Cristo e o mundo olha e vê assim a glória de Cristo refletida no povo de Cristo e diz: esse povo é diferente. Este povo é um povo santo, este povo é o povo que pertence a um Deus gracioso, um Deus todo-poderoso. A quarta verdade importante que ele fala aí no texto, que nós não citamos, mas que nós já falamos em outra oportunidade, então não vai ter nada assim de novo, é sobre a fé. Olha o que o texto diz aí. Que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, observe aí que o texto, né, diz que nós somos escolhidos para que você é salvo. Verdade, eu sou salvo. Eu sou salvo, eu sou escolhido por Deus, salvo, sou liberto deste mundo, mas Ele me escolheu também para santificação. Não tem como separar. Ele me escolheu para a salvação, consequentemente, Ele me escolheu para a santificação. Isso lança por terra qualquer pessoa que pense assim: não, eu sou crente, eu só não estou ali no meio de vocês, eu só não estou... Não, eu estou fazendo as coisas aí do mundo, mas eu sou crente, eu tenho Deus no meu coração. Então, você observa que quem é esses que Deus chamou desde o tempo passado para serem resgatados, salvos, são aqueles que também vivem em santificação pelo Espírito. Não tem como separar. É loucura separar. É o pensamento mundano. Não é uma teologia, não é a ortodoxia teológica, a teologia correta a respeito de Deus. É falho isso, extremamente falha. Deus escolheu um povo para salvá-lo e para que este povo viva uma vida de santidade. E a outra coisa que ele diz, aí não é muito claro, e fé na verdade. Então, Deus escolheu, vocês não percebem? Os textos ele diz assim: escolheu desde o princípio, para quê? Para salvar, santificar e fé na verdade. Então, os textos aí estão, e diz aí a respeito dessas três coisas aí. E o texto que nós vamos usar é um texto que nós usamos recentemente aqui na igreja, João capítulo 8, verso 31 e 32. Os irmãos podem acompanhar aí. É um texto conhecido nosso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, você observa, irmãos, como é a teologia bíblica. Ela vai se encaixando perfeitamente. Então, você olha a João escrevendo, você olha Paulo, não é? Paulo escreve antes, João vai escrever posteriormente, os dois estão sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus, e o assunto vai se encaixando perfeitamente. Eles vão falar, João fala a respeito de uma fé. Como eu já disse, naqueles dias de João, havia um questionamento, as pessoas estavam se questionando, não apenas se de fato Cristo era Deus, mas também questionando a respeito da fé.
Então, o Evangelho, tanto o Evangelho quanto as 3 epístolas, especialmente a primeira epístola que João escreve, ele mostra essa certeza de salvação. Você pode ter essa plena certeza de salvação. E aqui ele especificamente utiliza essa certeza, não é? Através de uma fé autêntica. E ele fala sobre 3 coisas aqui, que são os resultados de uma fé autêntica. Como eu posso saber que eu verdadeiramente sou salvo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu fui resgatado mesmo por Deus? Será que Deus me resgatou mesmo? Como é que eu sei que Deus me resgatou? Então nós sabemos, irmãos, plenamente porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós sabemos plenamente porque nós estamos procurando viver de acordo com aquilo que Deus deseja. Olha aí o texto que o texto diz, o resultado dessa fé, essa fé para a salvação. Quais são os resultados práticos aí, não é? Primeiro deles, ele diz assim, se vós permanecerdes onde? Na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Para quem Jesus está falando? Ele está falando para um grupo, o texto diz aí muito claro, nós lemos, né? Alguns judeus haviam crido em Jesus, e ele então passa a dizer, é mais ou menos assim, só para tentar ilustrar, depois da pregação, quem aceita Jesus? Aí aceitaram, o fim era à frente, e Jesus então passa a dizer, se vocês de fato são meus discípulos, vocês vão fazer o quê? Permanecem. Onde, irmãos? Na minha palavra. Então é a permanência na verdade. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João, ele fala sobre a verdade, ele apresenta a verdade sempre na perspectiva da pessoa de Cristo. Cristo é a verdade, ele demonstra isso, a verdade é Cristo. Então é você saber intelectualmente e aplicar isso constantemente. Você é salvo porque você permanece na verdade, você permanece no que Deus ensinou em sua palavra. Você não se afasta disso, você não busca um outro ensino, uma outra doutrina, não. É a palavra. A palavra. Eu me aproximo da palavra, eu permaneço na palavra. Qual é a segunda coisa aí? Qual é o segundo resultado? Conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade. Então, tem muita coisa aí que se chama verdade. Mas o que ele chama aqui de verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Cristo. Muito bem. Cristo é a verdade. E você conhece a verdade. Ele fala também a respeito dessa verdade, não é? A palavra é a verdade, o Espírito é a verdade, o Senhor Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade. Você conhece a verdade. É algo prático. A permanência. Quem é encontrado pela fé em Cristo, como é que sabe? Será que eu sou crente mesmo? Ele diz assim, mas eu tenho permanecido. Você pode fazer o teste. Você tem permanecido nas Escrituras? Você ama a palavra de Deus? Você lê as Escrituras? Então você tem procurado viver de acordo com as Escrituras? É a permanência na verdade? Então você está demonstrando que tem uma fé autêntica. Qual é a segunda coisa? Eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade. Tem muita coisa aí que dizem. Tem uns que dizem que você morre e depois vai ressurgir em outra pessoa. Tem outros que dizem que você morre e depois vai para um local chamado purgatório e depois você vai sair. Mas você conhece a verdade. Você sabe que a verdade é Cristo. A verdade de Cristo está na palavra de Deus. A verdade de Cristo é revelada em nossa mente e em nossos corações através da ação do Espírito Santo de Deus. Eu conheço a verdade. Esse é o conhecimento da verdade. Não é o conhecimento, irmão, de acordo com o mundo. Não é o conhecimento, e não é essa verdade a qual o apóstolo aqui se refere. É a verdade que é Cristo. É a verdade que só os salvos podem conhecer. Só o salvo verdadeiramente pode conhecer. E a terceira coisa, conhece a verdade, e essa verdade faz o quê? Liberta. Você é liberto. O homem tem uma ideia de liberdade desde quando nasce. Qualquer um pode ver uma criancinha pequenininha, ele quer libertar. Pelo menos lá de casa, desde novo, queria rolar para cair do berço. Alguém já teve filho assim, bem ativo? Quanto mais hoje, não é?
Ele está dizendo assim, olha, eu não quero não. Você faz o chiqueirinho, ainda chama de chiqueirinho, acho que hoje talvez até mudou o nome, não é? Mas é chiqueirinho ainda. Você coloca no chiqueirinho, o menino quer sair dali, ele quer liberdade, não é? Começa a andar, ele quer liberdade. E aí nós vamos percebendo, o homem quer essa ideia, esse ideal de liberdade, mas a liberdade verdadeira nós encontramos em Cristo. Nós encontramos a liberdade verdadeira na pessoa de Cristo. Então, irmãos, essa fé autêntica que Paulo aqui, escrevendo para os crentes de Tessalônica, ele diz assim, vocês foram alcançados desde o princípio para a salvação, a santificação e a fé na verdade. Vocês foram alcançados, não é? Alguém pensa que é um sentir. Muitas pessoas pensam isso. Eu ainda não entreguei minha vida, pastor, porque eu ainda não senti. Mas quando eu senti, eu estou afastado do evangelho, mas é porque eu ainda não senti. Quando eu sentir, aí eu volto. É engano. É engano. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. A fé fundamentada, a fé para a salvação, ela brota através da verdade das Escrituras e ela vai sendo confirmada a cada instante através do meu procedimento. Há aqueles que acreditam numa fé meramente intelectual. Eles dizem assim, olha, a Bíblia diz que crente não perde salvação e eu acredito em Jesus. Então não importa a vida que eu vivo, não importa as coisas que eu faço, eu sou salvo e eu não perco a salvação. É engano. Porque a palavra de Deus também ensina que o crente vive uma vida de santidade. Se não está vivendo essa vida de santidade, é porque ainda não conheceu o Senhor, o Salvador. Mas eu preciso dessa parte intelectual, é claro. Lembra que em Pedro nós estudamos isso na semana passada, domingo passado, não é? É o conhecimento que nós obtemos do Senhor por meio das Escrituras. Mas pode ser que alguém tenha o conhecimento e não seja salvo? Se alguém me perguntar, é claro. Tem exemplos na Bíblia? Tem. Lembra de Nicodemos? Nicodemos chega, capítulo 3 de João, ele chega na presença de Jesus e ele diz o quê? Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele sabe, irmãos, ele tem conhecimento, ele conhece. Ele sabe, como ele sabe pelos sinais, ele sabe pela palavra, ele sabe pela pregação, ele sabe pelo contato de Jesus com aquelas pessoas. Ele sabe, o texto deixa muito claro, Rabi, ele chama de mestre, não é? O Senhor tem capacidade, o Senhor ensina os outros mestres. O Senhor é um Rabi e o Senhor veio da parte de Deus. O Senhor é divino, não é humano, porque as coisas que o Senhor faz não são coisas humanas. Então, ele tem um conhecimento intelectual a respeito de Cristo? Tem ou não tem? Tem. Mas o que Cristo diz na sequência, coladinho com isso? Pode observar lá no texto, se você quiser, capítulo 3 de João, verso 1 e verso 2. Direto, Jesus fala logo com ele assim, o quê? Importa você fazer o quê? Nascer de novo. Irmão Joaquim está aí, né? Já pregou muitas vezes nesse texto, né, irmão Joaquim? Importa nascer de novo. Ele é bem direto, irmãos. É como se Cristo dissesse assim, olha, você tem um conhecimento intelectual ao meu respeito, mas você ainda não nasceu de novo. Pode ser que alguém tenha um conhecimento intelectual de Cristo, conheça a respeito de Cristo, da graça de Cristo, saiba tudo, pode. E pode ser que ele não tenha nascido de novo. E o Senhor Jesus falou para Nicodemos, importa nascer de novo. E ele diz, como é que eu posso nascer? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, você que é tão esclarecido, você não sabe disso? Que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa nascer de novo. Você nasceu uma vez na sua família, agora para ser inserido na família de Deus, você precisa do novo nascimento, ou da nova, ou da regeneração, é gerar uma segunda vez. Então o Senhor Jesus, ele diz, não é? Ele nos ensina que é possível ter este conhecimento. Como é possível ter um conhecimento, irmãos, que seja apenas com base nos interesses? Isso tem acontecido também. No capítulo 6 de João, narra a primeira multiplicação dos pães. Os irmãos lembram o que aconteceu? Depois que ele multiplicou os pães e os peixes, a multidão veio atrás de Jesus, querendo fazer de Jesus rei. E Jesus disse o que os irmãos recordam? Vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram.
Os pais de vocês comeram pão no deserto e morreu. Vocês estão me procurando. Vocês não compreenderam a verdade que eu quis pregar para vocês. Eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim tem a vida eterna. Vocês estão interessados apenas num pão aqui para esses dias. Você veio porque você acha bonito, você quer cantar. Você veio porque você acha bonito o coral cantando, você quer cantar. Mas você não me conhece verdadeiramente, você não me experimentou verdadeiramente. É bom estar num local assim? É bom. É bom. Mas é necessário saber de Cristo, porque senão pode ser que esteja perdido dentro de uma igreja. Perdido, não é? Dentro da casa de Deus, como aquelas parábolas, as 3 parábolas que o Senhor Jesus contou. Então, a fé que o apóstolo Paulo ele apresenta, que ele fala para nós, é essa fé, irmãos, que impulsiona o crente a essas 3 verdades. Ele permanece na verdade, ele permanece, ele não distancia, ele não se afasta, ele permanece. Quando distanciou, é porque não era nós. Não é assim que a palavra diz? Saiu de nós porque não era nós. Porque se fosse nós, eles teriam permanecido. Quando sai, é porque não foram. Eu saí por causa do irmão tal, do irmão B, porque o pastor não disse oi para mim, porque não foi na minha casa. Eu saí porque os irmãos me olharam diferente. Eu saí porque não deram assistência aos meus parentes. Infelizmente, o Senhor está dizendo assim, todas essas coisas são importantes, irmãos. Não estou dizendo que nós não devamos fazer, não. Mas eu estou dizendo que as Sagradas Escrituras nos ensinam que o crente ele permanece, independentemente. Ou será que, porventura, tem algum de nós que em algum momento a gente nunca sentiu assim? Me trataram diferente, o pastor não olhou para mim, e aí fica aquela coisa toda, mas você distancia do Evangelho? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. É a permanência, não é? É o conhecimento da verdade e, por fim, é essa liberdade que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. É necessário essa permanência, é necessário esse estar na verdade do Senhor. Irmãos, eu vou ficar por aqui. O verso 13, como eu disse, não é? Nós vamos depois para o verso de número 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos as características do salvo que Cristo faz para a nossa salvação, desde quando Ele nos chamou, e Ele nos apresenta também o propósito disso. Para quê? Para que, o verso 14, se Deus nos permitir, na próxima semana nós veremos, não é? Para que nós alcancemos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é confortador. Eu te chamei para a salvação, para a santificação, para que você viva uma vida de fé, uma fé autêntica, uma fé genuína. Para quê? Para que você alcance a glória do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa extraordinária. Quando eu leio esses textos e eu releio, eu fico pensando, Senhor, como pode? Porque eu me conheço. Eu sei como eu sou limitado. Como é que o Senhor pode ter me escolhido? E o Senhor que sabe de mim muito mais do que eu, sabe os meus pensamentos, sabe cada detalhe da minha vida, do meu ser. O Senhor sabe tudo. Como o Senhor pode, percebe, irmão? Como é que o Senhor pode me amar a tal ponto de que um dia eu esteja frente a frente com teu filho, desfrutando da glória de teu filho? Não é extraordinário? Ou será que tem alguém que é tão santo aqui, tão perfeito, que acha que é merecedor mesmo de estar perante Cristo? Tem alguém? Será que tem? Acho que não, não é? Acredito que não, porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos, irmãos, das nossas limitações. Então, quando nós vamos lendo um texto assim, passamos rapidamente, não é? E nós nem pensamos em todo o significado, não é? Quão denso, quão espesso, né, quão profundo é o texto sagrado e quanto isso traz de conforto para as nossas vidas. Ele fala para aqueles crentes, talvez você esteja assim tão desanimado diante do sofrimento, diante das lutas que você está passando, mas Deus escolheu você para a glória do Filho dele. Oh, maravilha, não é? Você está passando por isso, as pessoas de fora nem conseguem entender. Aí o crente diz assim, Deus escolheu você, Deus me escolheu, desde os tempos eternos, para que eu alcançasse a glória do Filho dele. Maravilha, louvado seja nosso Deus. Vou convidar os irmãos a se colocarem em pé, nós vamos cantar o hino 7.
do cantor cristão para orarmos e encerrarmos o nosso culto ao Deus de amor e de imensa bondade. Nós cantaremos a primeira estrofe, a segunda estrofe e a quarta estrofe, não é? Só não cantaremos a terceira, vamos cantar a primeira, segunda e quarta estrofe. Graças a Deus. Eu sei que não tenho uma habilidade para falar, irmãos, mas tem uma ação que é uma ação do Espírito Santo de Deus. Nós possamos compreender e possamos falar a respeito desse privilégio, desse conforto, porque pode ser que um crente esteja, não é, se sentindo desiludido, abatido, é porque se esquece dessas verdades, que possamos reproduzir, confortar os nossos irmãos queridos com essas verdades. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos o conforto do Senhor na vida do teu povo no passado, na igreja primitiva. Não tinha a ver com a mudança da situação, não tinha a ver com a queda daquele império, com o surgimento de um império mais brando, nem que as situações melhorassem ali para a vida daquelas pessoas. O conforto do Senhor sempre repousou na obra que o Senhor realiza em nossas vidas por meio do teu Filho e na promessa eterna que temos da parte do Senhor. É uma promessa que eu não posso falar pelos outros, falo por mim, Senhor. Eu não mereço, o Senhor sabe quem eu sou, sabe das minhas falhas, das minhas imperfeições, mas eu acredito, Senhor, nessa graça que me alcançou, e mesmo eu não merecendo, eu sei, meu Deus, que estarei ao lado do Senhor e na presença de teu Filho Santo. Meu Deus, que conforto, Senhor, extraordinário a tua palavra nos apresenta. Nós louvamos o teu nome por ser esse Deus gracioso que nos salva, que nos conduz numa vida de santidade, que fortalece a nossa fé para não vacilar neste mundo cheio de inverdades e incertezas, Pai querido. Esse Deus que está conosco, que não nos abandona de nenhuma forma e que nos garante uma eternidade em tua presença. Eu te louvo, Pai. Bendigo o teu nome por quem o Senhor é. E eu peço ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que esse consolo alcance corações necessitados, Pai amado. Que este consolo que vem da parte do Senhor traga refrigério para alguém que está abatido, desanimado ou desiludido. Leva-nos em paz aos nossos lares. Ensina-nos a cada instante a te servir, a fugir do pecado. Eu oro ao Senhor, oramos ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podeis sentar com oração em silêncio. Nosso culto está encerrado.